Nós te exaltamos, Senhor, te damos graças pela preciosa oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra, buscar conhecer mais a Tua vontade, os Teus preceitos, palavras que são vida para nós, palavras que transformam a nossa vida, porque é a palavra do Senhor, pelo Espírito do Senhor. Privilégio também de podermos orar ao Senhor, suplicar ao Senhor pela vida dos nossos irmãos, pela igreja, ó Deus, pelo avanço do Teu reino, por nossa nação. Obrigado, porque o Senhor nos concede tão grande privilégio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Hebreus capítulo 11, verso 21, irmãos, Hebreus 11, 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Apenas o verso 21, não é? Aqui apenas nesse verso, nós temos aqui como o Espírito de Deus estabelece, não é, a fé de Jacó como um exemplo notável, a ponto de ser registrado na Escritura a fé que ele teve, como ele lidou com as questões do futuro e como ele lidou com a sua própria família. Um exemplo impressionante que nós vamos começar a descortinar hoje e na próxima quarta-feira, se o Senhor permitir, não é? Então, essa fé dele, a fé de Jacó, irmãos, ela é recomendada por duas ações básicas. Primeiro, não é, a bênção que ele dá aos dois filhos de José, e segundo, a adoração ou culto que ele presta ao Senhor, que é a última informação que você tem no verso, não é? Apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Então eu tenho aqui a bênção, não é, que ele profere aos dois filhos de José e o culto que ele presta a Deus nesse ato, que vai ser a segunda parte do nosso estudo na próxima quarta-feira, certo? Veja, na primeira ação, nós vamos considerar alguns pontos. Primeiro, a própria bênção em si, qual a bênção. Segundo, as circunstâncias que pertencem a essa bênção, certo? E como aspecto primeiro, podemos dizer, o tempo quando Jacó os abençoou. Quando foi que ele os abençoou? Quando ele estava para morrer, quando ele estava próximo da sua morte. E segundo, o meio pelo qual ele os abençoou, que foi pela fé. Então, se você voltar para o verso comigo, você vai ver, ele diz assim, pela fé Jacó, quando estava para morrer. Então, esse é um elemento interessante, né? A bênção quando ele estava para morrer. E a terceira, não é? Podemos dizer as partes envolvidas, que são as bênçãos de Efraim e Manassés. Ele abençoou os dois filhos de José, Efraim e Manassés, exatamente nessa ordem. Nós vamos deixar para estudar esse elemento das bênçãos que ele profere sobre os dois filhos de Jacó, não é? Sobre os dois filhos de José, melhor dizendo, e por último a adoração. Então nós vamos ver isso na próxima quarta. Hoje nós vamos lidar com os tópicos anteriores. Então vamos primeiro começar a descrever o texto pensando no seguinte, a bênção em si, não é? No estudo anterior, a gente já falou um pouco da bênção de Isaac sobre Jacó e Esaú. A gente já descortinou um pouco sobre o tema. A gente não precisa revisitar o mesmo assunto como nós já vimos na quarta anterior. Mas uma coisa precisa ser destacada, só uma coisa precisa ser lembrada, que essa bênção de Jacó não é a bênção comum ou ordinária de um pai. Não é como a gente faz isso, né? A gente tem costume nas famílias, né, de quando fala com o pai, com a mãe, você pede a bênção, eles abençoam. Isso desde criança você aprende a pedir a bênção aos seus pais, eles abençoam os filhos numa certa medida. Então, não é esse tipo de bênção ordinária. Aqui é uma bênção, literalmente, uma bênção extraordinária, certo? Que é de um santo patriarca e de um profeta de Deus. A bênção em si mesmo, irmãos, ela se baseia em três coisas básicas. Primeiro, Jacó fará dos filhos de José seus próprios filhos, que eles vão ser adotados, não é, na sua própria família.
E esse é o significado dessas palavras que são usadas lá em Gênesis. Se você abrir esse texto comigo lá em Gênesis 48, por favor, onde essa informação de Hebreus 11, 21 é extraída, é lá de Gênesis 48. Eu queria que você não desmarcasse o texto de Gênesis, que voltaremos a ele outras vezes, né? Gênesis 48, o verso 16. Gênesis 48, verso 16, diz assim a palavra de Deus. 48, 16. É isso mesmo, verso 16. O anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, seja nele chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Veja, aqui Jacó vai receber os filhos de José como sendo seus próprios. Ele vai ser abençoado como se o próprio José aqui fosse também abençoado. Gênesis 48, 16. Né? Segunda coisa interessante, ele concede aos filhos 2 porções na terra de Canaã. Ele vai conceder a ele, na divisão da terra, que vai ser proferida por Jacó, já no fim da vida, ali no capítulo 49 em diante, você vai encontrar na divisão que vai ser dada, na oração que ele vai dar, que ele vai fazer, não é? E depois, como Josué adentra a terra prometida, e lá a terra é dividida daquela maneira, você vai perceber, ele concede 2 porções da terra aos filhos de José. Jacó foi o instrumento de Deus, irmãos, para que ele pudesse profetizar, não é, como seria distinguida e dividida a terra de Canaã entre os filhos. O próprio Jacó é utilizado por Deus para falar dessa divisão de terra, a ponto dos 2 filhos de José já serem incluídos nessa própria divisão. Terceiro aspecto importante, irmãos, é que o que ele faz aqui como profeta, pelo espírito de profecia, ele vai pré-anunciar a condição e o estado de Efraim e Manassés na sua posteridade, a saber, que eles seriam grandes nações, não é? E deles, tá certo, nasceria um grande povo, uma grande nação de fato. Então, aqui eu tenho, literalmente, no primeiro aspecto dessa profecia, não é, em que a bênção é dada por Jacó a eles, é uma bênção profética, certo? Segundo, que ele concede a eles a porção da terra em Canaã aos 2 filhos, e terceiro, que ao fazer isso, quando ele profetiza, ele está dando aqui, ele está pré-anunciando o estado dos 2 filhos no futuro, como eles serão no futuro, o que é que vai acontecer com eles no futuro. Por isso que a bênção de Jacó não é uma bênção de um pai ordinário, é a bênção de um profeta, de um santo patriarca aos seus próprios filhos. Indo um pouco mais adiante, irmãos, certo? A partir dessa bênção, ou como podemos dizer, como fruto dessa bênção de Jacó, nós podemos aprender 2 coisas já imediatamente. Primeiro, que Deus permite essa liberdade, irmãos, para o mestre ou o senhor de uma família adotar e escolher, não é, aqueles que vão estar na sua casa como sendo seus próprios filhos. Isso esses eles têm a condição de escolher, trazer para dentro da sua casa pessoas que serão adotadas dentro da sua própria família. Veja, Jacó aqui, que já era velho, não é? Para que pudesse ser continuada a posteridade, e nesse caso, ter alargado a igreja de Deus, ele adota os filhos dos seus filhos como sendo sua própria família, como sendo seus próprios filhos, nesse caso específico. Ele os adota da mesma maneira. Veja, e como é que ele faz isso, irmãos? Pela fé, não é? E aqui, literalmente, o Senhor instrui dessa maneira. Veja, os pais, os que governam a sua casa, eles podem ter autoridade de colocar pessoas na sua família como sendo adotados, como sendo os seus próprios filhos. O grande ponto aqui, o cuidado que ele deve ter,
é de não adotá-los de maneira que os seus filhos de sangue, os seus próprios filhos, sejam prejudicados naquilo que pertence à família, mas que eles possam ser também beneficiados juntamente com seus filhos, mas nunca a ponto de prejudicar a sua própria casa. Enquanto Jacó abençoa esses 2 filhos de José, irmãos, pré-anunciando o estado particular da posteridade deles, né, eles vão ter a porção na terra de Canaã, aqui nós aprendemos que em muitas coisas Deus permite literalmente revelar sua vontade e conselho de maneira especial aos seus filhos. Veja que coisa interessante. Deus aqui usa Jacó para dizer aos seus filhos o que vai acontecer com eles no futuro, como característica de profecia mesmo. Claro que eu como pai, você como pai, mãe, você não tem autoridade dada por Deus de dizer para o seu filho o que é que vai acontecer no futuro com ele, porque nós não somos profetas. Mas o que é que nós podemos fazer como exemplo extraído de Jacó? O que é que eu posso fazer, irmãos? Eu posso aprender, primeiramente, não é, como Deus lida com seus próprios filhos. Perceba que aqui ele revela a Jacó, Deus revela a Jacó, não é, o estado particular dos 2 filhos de José. Da mesma maneira, quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, foi que Deus te disse? Ele disse: eu não omitirei de Abraão o que eu estou para fazer no meio dessa nação. Para os seus, na intimidade, ele revela a sua vontade. Então, Deus aqui revela a sua vontade ao seu povo. Outra coisa interessante que chama a nossa atenção, lá no livro de Amós, por exemplo, no capítulo 3, verso 7, o profeta diz assim: certamente o Senhor não fará nada se não revelar os segredos aos seus servos, os profetas. Ora, tudo o que ele vai fazer, ele revela isso aos profetas. Amós, capítulo 3, verso 7. O nosso Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos o seguinte, irmãos: vocês são meus amigos, disse aos discípulos. Por quê? Por que ele diz que eles são amigos? Porque, diz o Senhor, eu revelei a vocês, não é, tudo o que eu ouvi do meu Pai. João 15, verso 15. Eu revelei a vocês tudo o que eu recebi, o que eu ouvi do meu Pai. Veja, nós que estamos em Cristo Jesus, nós somos chamados de amigos de Deus. De maneira especial, irmãos, e particular, nós conhecemos essas coisas que Deus não revelará a outros, mas somente aos seus. Ele não vai revelar a outros, senão aos seus. Isso pode ser visto na vida de Jacó, né, de maneira bem especial, né, e pode ser visto de maneira geral na vida de todos os servos e filhos de Deus. Ele revela algumas coisas especiais aos seus filhos, não é, mais do que a outros. Por quê, irmãos? Porque a parte, além do conhecimento geral que nós temos da palavra de Deus, ele revela de modo particular a esses o conhecimento da sua própria eleição, da justificação, da santificação, da glorificação que virá, embora não por meio de uma profecia, mas pela obra do Espírito de Deus, ministrando aos homens por meio da palavra de Deus. Entende? Então, Deus revelará a eleição, santificação, justificação aos seus. Todos aqueles que pertencem a Ele vão conhecer tais coisas de modo íntimo, porque o Espírito falará ao coração do seu povo. Ora, é interessante isso, o Senhor diz isso abertamente em vários lugares: eu falo por meio de parábolas para que nem todos entendam. E aí, particularmente, ele vai e instrui os seus no significado daquilo que ele passa a dizer. Então, ele não revela apenas coisas especiais a Jacó como profecia, mas ele revela ao seu povo, na palavra, pelo Espírito, a sua bondade, a sua graça, a sua salvação, a justificação, e nós podemos receber isso da parte de Deus, né? Essa é a bênção que nós temos da parte do Senhor, dada por Ele, de modo secreto, íntimo,
pelo Espírito, pelo Espírito. Muitos vão escutar as verdades, mas poucos vão ter essa verdade no íntimo, porque o Espírito falará apenas ao seu povo em particular. Então, vamos ver aqui duas circunstâncias como conclusão, não é? Que nós vamos considerar no tempo que Jacó abençoou os dois filhos de José. Duas circunstâncias, irmãos. Primeiro, ele diz assim, quando ele estava morrendo. Vê que coisa interessante. A palavra é a seguinte: pela fé Jacó, quando estava para morrer, ele os abençoou. Essa é a circunstância em que ele abençoa os dois filhos de José, né? Nessa circunstância, nós aprendemos dois deveres especiais para a nossa vida. Uma para os mestres das famílias e a outra para os ministros da palavra de Deus. Preste atenção nisso, irmãos. Aqui Jacó, ele carrega em si não apenas a pessoa de um pai, mas de um profeta. Lembre-se, ele vai falar do futuro dos seus filhos, que é uma profecia. Ele não é apenas pai de José e avô dos filhos de José, ele também aqui é um profeta. Então vamos falar primeiro para os mestres de família. Aqui nós somos ensinados a colocar em ordem a nossa casa e as nossas famílias, quando nós temos obrigação, veja, e dever da parte de Deus para fazer isso antes de morrermos. Ora, a ideia de que vamos morrer deve nos levar à consideração contínua de que nós devemos preparar os nossos filhos e a nossa casa continuamente para continuar a vida. Esse é um princípio muito claro, não é? Jacó, irmãos, tendo uma grande tarefa e muitos filhos, ele chama os filhos de José, Efraim e Manassés, antes da sua morte, né, e os torna membros de sua família. Se ele morre antes de fazer isso, a divisão da terra era caótica para incluir os dois filhos. Ele mesmo, antes de morrer, ele traz os dois filhos de José para dentro da sua casa. Daí você vai ter na divisão da terra as tribos dos filhos de José contempladas por causa desse ato de Jacó antes da sua morte, né? Então alguém pode perguntar, irmãos, né? Como um homem pode colocar em ordem a sua casa antes de morrer? Fazendo duas coisas, irmãos, extraindo e essas coisas sendo extraídas do exemplo de Jacó. Primeiro, como ele dispõe das coisas temporais e como ele distribui a herança na terra de Canaã. Na terra de Canaã. Segundo, ele concede, não é? Ele concede aqui vamos chamar assim, a responsabilidade de algumas tarefas no que diz respeito a ele mesmo e aos outros, especialmente no que diz respeito à religião, culto a Deus, e então ele morre. Veja só que coisa interessante. Ele vai entregar alguns deveres, algumas ordens no que diz respeito a ele mesmo, e especialmente no que diz respeito à religião e o culto a Deus, e logo ele morre. É interessante que lá, voltando para Gênesis 49, verso 33, veja só, irmãos, ainda, veja o que o texto diz, 49 e 33. Gênesis 49 é quando você tem as bênçãos proféticas de Jacó, todas as bênçãos de Jacó. No verso 33, o texto, quando as bênçãos tinham terminado, o verso 33 conclui assim: tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Veja que coisa interessante. Ele deu instruções, veja, tendo acabado de dar determinações a seus filhos, o que eles deviam fazer, como deviam se portar e o que devia agir. Ele vai e morre. Ele vai e morre aqui nesse texto.
Os mestres de família, irmãos, eles devem colocar sua casa em ordem, literalmente. Primeiro, o que fazer? Primeiro, dispondo, organizando as coisas temporais e as posses. E segundo, exortando e dando a eles o dever, aos filhos e à família, no que diz respeito ao culto ao Senhor e à prática da verdadeira religião. Jacó falou como a terra ia ser dividida, ele é chamado aqui para dentro da família, ele distribui isso dessa maneira, abençoando cada filho, e depois ele instrui também claramente no modo como eles devem servir ao Senhor. Aqui, irmãos, eu posso pensar aqui na própria história de Davi. Quando ele estava para morrer, Davi estava perto da morte. O que é que Davi fez? Abra sua Bíblia, sem desmarcar Gênesis e, obviamente, nem Hebreus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, por favor. Veja comigo o verso 3, irmãos. 1 Reis, capítulo 2, verso 3. O texto diz assim, se você vê o título desse capítulo, é assim, Davi dá instruções a Salomão e morre. Esse é o capítulo. Veja o que diz o verso 3. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. Davi, antes de morrer, organizou como Salomão deveria viver. O profeta Isaías, quando encontra Ezequias, irmãos, ele traz uma ordem, uma palavra de Deus para Ezequias e diz o seguinte, coloca a tua casa em ordem, porque você deve morrer e não viver. Isaías capítulo 38, verso 1. Coloca a tua casa em ordem. Que coisa, irmãos, esse é um princípio tão interessante, colocar a casa em ordem, organizar a sua vida, dispor as coisas, organizar, não viver uma vida organizada, prática, objetiva, cuidar desses detalhes da sua própria vida e da sua própria família, irmãos. Todo mestre de família, deveria aprender e a praticar esses dois deveres. Organizar as coisas temporais e organizar a vida, dando instruções sobre culto, adoração, serviço e como se deve viver diante do Senhor. Organizar a vida. Segunda coisa importante agora para os ministros da palavra de Deus, irmãos, para os ministros da palavra de Deus, que têm o dever de continuar a pregação do Evangelho. Jacó foi um ministro notável, um profeta da igreja de Deus, que era a sua própria família. Jacó aqui, irmãos, ele abençoa os filhos de José, que ele os recebe dentro da sua família, dentro do pacto, para que ele continue a preservar, para que ele possa continuar e preservar a igreja de Deus depois da sua morte. Qual é a preocupação? A igreja do Senhor precisa continuar. O individualismo, a viver para si mesmo, é o contraponto do conceito de igreja. A igreja do Senhor permanece, nós passamos e a igreja permanece. Daí a formação contínua de líderes, contínua de pastores, contínua, porque os seus dias não são contados por você, são dias do Senhor para você. Então, precisa estar em ordem, porque se Deus lhe chama numa circunstância, a igreja não para, a igreja continua, porque você tem pessoas que vão continuar o trabalho, a pregação, o ensino, a instrução do Evangelho na própria casa de Deus. Esse é o cuidado que precisa ser.
que se tem, né? Isso é a beleza que eu posso chamar. No Novo Testamento, irmãos, nós temos o mandamento para esse propósito, né? E qual é exatamente o mandamento que é dito aqui, que é entregue aqui no texto? O apóstolo Paulo, ele ali em 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, ele diz o seguinte a Timóteo, veja as palavras de Paulo a Timóteo. E o que de minha parte ouviste, diz Paulo a Timóteo, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O que eu te ensinei, instrui a outros. Na segunda carta de Pedro, do apóstolo Pedro, no capítulo 1, verso 15, irmãos, ele diz assim, mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Eu vou fazer de um jeito que mesmo depois que o Senhor me levar, vocês não se esqueçam daquilo que foi ensinado. É a preocupação desses homens. Não era diferente com Jacó e a sua própria casa. Se você for na segunda carta de Pedro, agora no capítulo 1, verso 13, veja as palavras dele, irmãos. Né? Eu vou ler o 13, 14 e o 15, que fica mais lógico ainda. Também considero justo, diz Pedro, enquanto estou neste tabernáculo, isto é, nessa carne, enquanto eu estou vivo nesse corpo, ele está dizendo, despertar-vos, não é, com essas lembranças. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Eu estou pronto para morrer, perto de morrer, diz Pedro. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. E aqui Pedro está falando que o Senhor falou a ele que ele iria morrer. E aí o texto diz, mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Lembrança de tudo. Todos os ministros fiéis da palavra de Deus, irmãos, eles devem se esforçar para que antes deles morrerem, o Evangelho continue sendo pregado, mesmo depois deles não estarem mais nesse local. O que importa é que o Evangelho continua sendo proclamado. Primeira circunstância, os pais vão fazer isso com seus filhos, os ministros fiéis da palavra vão fazer isso na própria igreja, não é? Isso é uma grande bênção, não é? Você imaginar, irmãos, como é precioso para a igreja você ter hoje 2 congregações, com pastores já dentro da congregação, sabendo que toda essa realidade pertence à igreja local e como o Senhor manterá, não é, a igreja viva, sendo proclamado o Evangelho em qualquer circunstância. O ponto de partida é exatamente esse. O cuidado para que não acredite que o Evangelho encerra em você. Ele continua, a palavra deve continuar sendo pregada. E esse é o ponto fundamental aqui. Fundamental. Segundo e último ponto, irmãos, que é a segunda circunstância. A terceira tratarei na próxima quarta-feira, junto com a adoração, que é o último tópico que nós elaboraremos na próxima quarta. Segunda circunstância, não é? Por quais meios Jacó abençoou os 2 filhos de José, irmãos? A resposta é objetiva, pela fé nas promessas de Deus. O que é que o texto diz, irmãos? O texto diz lá em Hebreus, pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou, não é? Ele fez isso pela fé. Se considerarmos a matéria bem, irmãos, analisarmos bem, nós veremos, não é, que essa era uma fé notável. Vou explicar por quê. Quem era Jacó, irmãos? Ele era um pobre peregrino no Egito
E, entretanto, pela fé, ele concede a eles a porção da terra de Canaã. Veja, ele não estava na terra. Josué vai entrar na terra e vai ser dividida a terra. Jacó, ele está no Egito nesse momento. Quando ele está ali com José no Egito. E ele é pela fé, porque ele concede aos filhos aquilo que não é visível, mas foi prometido por Deus a Abraão, a Isaque e a próprio Jacó, de que eles herdariam a terra de Canaã, né? É interessante, né? Porque Jacó habitou nessa terra por algum tempo, mas ele habitou como peregrino, irmãos, como aquele que anda sobre a terra, não como aquele que a possuía. Veja, ele não tinha liberdade na terra, tanto é que ele compra parte dessa terra, não é? Ele tem que comprar. Se fosse dele, como é que ele ia comprar? Veja, Abraão vai sepultar a sua esposa, ele compra o lugar que ele vai sepultar a esposa. Então a terra não era dele, mas foi prometido a ele essa terra. A mesma coisa com Jacó, ele compra, irmãos. Veja, ele vai adquirir águas, não é? Por meio de um canal que ele vai ter que adquirir. Ele vai ali a comprar um lugar para sepultar os seus mortos. E aí, no lugar que ele estava, que era Canaã, ele é obrigado a sair de lá para ir para o Egito por causa da fome. Ele vai para o Egito por causa da fome. E lá ele continua peregrinando como estrangeiro ali. E com toda essa extremidade, irmãos, com todas essas lutas e dificuldades, ele, ao falar com seus filhos, ele fala daquilo que foi prometido a ele, não daquilo que ele tinha, não daquilo que onde ele estava, nem do que seus olhos estavam vendo, mas do que Deus havia prometido a ele, dando parte para cada um de uma terra que eles ainda não haviam possuído. É pela fé que ele faz isso. Ele creu nas promessas de Deus. Nesse exemplo, irmãos, nós somos ensinados a um dever notável em matéria da nossa salvação. Veja bem, quando qualquer um de nós, seja por rigor da tentação de Satanás, ou a tentação do pecado na nossa vida, ou pelos ataques do pecado contra nós e do diabo, se nós nos percebermos, irmãos, como se fora da nossa herança na Canaã celestial, como se a Canaã celestial para nós fosse distante, incapaz de ser alcançada, quando na realidade que você vive, de fome, de sede, de cansaço, você não consegue imaginar que você vai viver nesse lugar. E aí nós devemos fazer como Jacó, não vamos nos desesperar, não é? Nós devemos lembrar das promessas de Deus, que foram feitas a nós em Cristo Jesus, no que diz respeito à vida eterna. E aí nós devemos nos manter firmes aqui. E nós vamos perceber, irmãos, não é? Você pode ver, e a tentação pode vir de um lugar ou de outro, com a força que vier. Nós vamos nos manter firmes, seguros nas promessas, com as duas mãos, irmãos, da fé. E acima, veja, e acima da própria esperança, pela fé, nós vamos lembrar que olhando por cima dos montes, por cima da luta, por cima da minha fraqueza, por cima da minha falta de condição, por cima da minha falta de esperança, eu olhar e lembrar que eu sou herdeiro de uma pátria celestial. Abraão, Jacó, angustiado nessa situação, diz aos filhos que eles vão herdar a terra prometida.
a mesma coisa deve ser conosco. Nós devemos ser verdadeiros israelitas e verdadeiros seguidores dos patriarcas que creram, irmãos, pela fé. É interessante, eles distribuíram a terra quando nem a terra eles possuíam. Eram loucos? Não. Deus prometeu que assim seria. Por isso, a bênção que Ele dá aos seus filhos é pela fé. Ele creu nas promessas do próprio Deus. Que bênção podermos pensar em Jacó como um exemplo para nós, de confiança no Senhor, mesmo em meio às muitas lutas dessa vida. Na próxima quarta, irmãos, voltaremos nesse texto ainda a trabalhar, especificamente, a terceira circunstância que nós vamos analisar, a bênção para cada um dos filhos, vamos analisá-las, e por último, como foi que nesse contexto Jacó adorou a Deus. Falar um pouco sobre a adoração de Jacó nesse último momento da sua vida, antes mesmo de morrer. Vamos orar ao Senhor e a gente vai dividir para orar. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de podermos refletir, Senhor, na Tua palavra, na Tua instrução, Teu ensino, e encontrarmos, Senhor, para a nossa alma esperança em Ti, esperança verdadeira, Senhor, que não depende das circunstâncias, não depende de estarmos bem, mas de confiarmos em Ti apenas. Ajuda-nos, Senhor, para que nas nossas fraquezas e medos e angústias que nos sobrevêm, o olhar natural não seja o nosso guia, mas a fé seja o nosso guia. Aquilo que foi prometido pelo Senhor seja o nosso guia. E então, Senhor, nós andaremos nesse mundo, mesmo em muitas perdas e lutas, com total confiança em Ti, de todo o nosso coração, sabendo que as Tuas promessas não falham. Tu és o Deus que cumpre as Tuas promessas. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém.